na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como muitas vezes a gente não consegue perceber a essência da coisa, a proposta em janeiro, fevereiro e março é a gente aprender a conviver uns com os outros. Se a igreja é um vínculo de relacionamento, quando chamamos o irmão de irmão, eu preciso conhecer o meu irmão, preciso ter intimidade com esse irmão. E pela manhã nós falamos em Colossenses capítulo 1, que a intimidade gera a oportunidade para que o Espírito Santo console as pessoas. A obra do Espírito Santo é ensinar, confortar, admoestar, corrigir. Ele nos convence dos nossos pecados. Tudo isso nós sabemos que o Espírito Santo faz. Mas faz aonde? Faz em mim e faz em você. Quando nós estamos juntos, isso é um efeito coletivo. Mas nós podemos ter experiências com o Espírito Santo de maneira individual. E é importante nós mantermos essa relação com o Espírito Santo de Deus de maneira individual. E aí nós consideramos também que essa presença permanente de Deus na nossa vida, isso já era visto no Velho Testamento, lá na tenda, aquela tenda que foi edificada para que o povo de Israel não se esquecesse da presença de Deus. Você não pode se esquecer da presença de Deus. Algumas vezes nós vemos a palavra de Deus dizendo que você precisa ser íntegro, honesto, reto. E como que nós alcançamos essas características? Como é que nós conseguimos lidar com características que são de Deus, sendo humano? Hoje, em Colossenses capítulo 3, nós vamos identificar algumas dessas possibilidades. E como nós conseguimos, e como que venhamos a nos comportar a partir do momento que temos uma relação com Jesus. Vamos ler o texto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, foram? Entenderam a primeira parte? Se vocês já morreram para o mundo, viveram e vivem para Cristo, o que vocês são? São crentes. Então Paulo está falando da igreja, vocês já passaram pela experiência cristã. Vocês já se identificam com o cristianismo e entendem que o cristianismo exige da gente algumas práticas. E aí Paulo vem dizendo, olha, talvez por você não fazer algumas dessas coisas, você traz problema para o coletivo. Quando você não consegue entender que você morreu para o mundo e vive para Cristo, você vem com uma bagagem muito diferente dos que já morreram para o mundo. Porque quem morreu para o mundo, verso 4, por favor. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Portanto, olha aí, leiam, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele vem enumerando qual o primeiro problema da nossa natureza terrena: imoralidade sexual. Isso é papel seu. Quando você não consegue lidar com isso, você traz problema para o coletivo. Isso é uma responsabilidade sua. Aí eu abro e faço uma seguinte colocação: precisa falar de pornografia, sexo fora do casamento, aborto, fornicação, se você entende que tudo isso está dentro de imoralidade sexual? Não. Será que nós precisamos fazer estudo com ginecologista, com médico, com isso, com aquilo? Ajuda, beleza, ajuda. Mas será que esta é a razão de nós termos pessoas que praticam tais pecados na igreja? Não. Porque isso é uma responsabilidade tua. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Isso é uma responsabilidade sua. Você tem que se policiar. Você que tem que guardar sua mente. Você que tem que pensar que o seu coração não pode estar contaminado com essas coisas. Você que tem que lutar contra a sua natureza. Isso, quando você faz, você ajuda a coletividade. Quando não faz, você prejudica a coletividade. O que mais? Impurezas.
O que mais? Paixões. Leiam comigo, por favor. Mais, maus desejos. Maus desejos. O que mais? Avareza. Você sabe o que é avareza? O cara é pão. O quê? Eu vou trocar aqui porque está falhando bastante. Avareza. O que é avareza? O cara é pão duro, né? Pão duro. Não é pão duro porque não tem, é porque ele tem amor ao dinheiro. O que mais? Idolatria. Como é fácil você ver crente idólatra? Muito comum as pessoas. Herdaram uma cultura no Egito, lá na igreja que ele era, na religião que ele era, e vem para a igreja e ele começa a transferir aquele hábito, aquele costume, aquelas tradições para os hábitos e costumes que não têm nenhuma relação com Cristo. É muito comum você ver idolatria dentro da igreja. Mas vamos seguir, para que você tenha uma visão ampla do que Paulo estava preocupado, com pessoas que estavam comprometidas com isso e que atrapalhavam a glória e a manifestação de Deus no meio da igreja. Versículo 6, por gentileza, Daniel. Por causa dessas coisas, leiam, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Interessante que ele está falando para quem? Para igreja. Então dentro da igreja tem filhos da desobediência. Obrigado, irmão. Pessoas comprometidas com o pecado, que não abriram mão do pecado. Pessoas que sabem que Jesus vai te cobrar. Pastor, mas isso mexe muito, dá medo. Não é para ter medo não, é para você sair daqui e falar, Senhor, hoje eu vou me ver livre dos meus vícios. Tem uma teoria de vício que quando você não consegue se libertar de um, você consegue se escravizar uma pulsão. Essa é uma teoria. Irmão, pega as pequenas coisas e abre mão delas. Você vai se ver livre das piores coisas que você faz em relação a isso. Ir na academia é boa? Essa atividade? Quando você coloca isso de forma errada e vira um vício, isso é ruim. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí entra uma opção de coisa que às vezes as pessoas falam assim, ele está fazendo apologia para eu não fazer mais isso. Não, irmão, eu só queria que você entendesse que por você ser filho da desobediência, você atrapalha os filhos da obediência. Você não consegue fazer o que você quer da parte de Deus para a sua vida e ainda atrapalha aquilo que o outro quer fazer para Deus. É essa que é a questão. Que isso que Paulo estava preocupado. Olha só, se firme, você vai ver isso nos versos seguintes. Firme porque vai ter dia que vai ter mais gente fazendo o que não é para fazer do que para fazer o que é certo. E só vai ficar os que querem fazer o que é certo. Você consegue entender? Que nos últimos dias, muitos que disseram, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, isso, isso. O que Jesus vai falar? Ei, sai daqui, eu não quero nada com você. Apartai-vos de mim, maldito. Vai embora. Muitos tiveram manifestações espirituais, línguas, revelações e tantas outras coisas que são características de pessoas espirituais, mas que de forma errada, de maneira errada, equivocada, produzem espiritualmente coisas ruins para ele. Então se atente para as coisas básicas. Vamos voltar ao verso 4? Daniel, volte ao versículo 4. Olha lá, o versículo 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, então vocês têm que viver igual a quem? Vocês precisam viver igual a quem? A Cristo. Pensa nisso. Versículo 7, Daniel, por gentileza. Vocês também andaram nessas mesmas coisas, aí está entre vírgulas. Quando que vocês fizeram aquelas coisas? No passado. Seu passado foi ontem? Quero te lembrar. Se foi ontem, se arrependa hoje. Deixe o que você fez. Não, pastor, meu passado tem 20 anos. Mas, irmãos, tem pessoas que não conseguem viver em Cristo. Como
que é a vida com Cristo? A primeira característica, e eu acho que essa é uma característica que você precisa dormir hoje pensando nela, é uma vida em paz. Como você vê Jesus falando sobre isso? Os discípulos estavam com problemas, crises. Aí Jesus vai, chama os discípulos para conversar e ele faz um desafio para os discípulos. Vocês agora vão me seguir. E vocês terão a paz, não como o mundo dá, mas uma paz que é diferente. Uma paz que ninguém vai poder tirar de vocês. E os discípulos começaram a buscar essa paz. Mesmo na morte, mesmo na hora do sacrifício, Jesus morreu em paz. Jesus tinha paz. Todo momento em que ele passava por qualquer circunstância, Mateus capítulo 4 com o diabo. O que Jesus fala para o diabo? Ele briga com o diabo? Ele chama o diabo para a mão? Não. Ele responde o diabo com a palavra de Deus. E o diabo nunca e nem presenciou na terra ninguém com tanta autoridade quanto Jesus. Porque ele tinha paz. Uma outra característica interessante de Jesus. Jesus era obediente. E aonde que Jesus provou a sua obediência? Primeiro, quando ele nasce. Para que se cumpra as profecias, ele nasceu. Para ele nascer, o livro de João diz que ele deixou o seu trono de glória. O cara está lá no céu, gente. Resolve vir para a terra. E quando ele passa por esse processo de encarnação, o que acontece? Maria não tem nem aonde dar a luz. Lembra da história de Jesus? José praticamente ele é expulso da tua casa por conta do casamento com Maria. Maria nova sai do seu lugar de parentela e não tem onde nascer Jesus. Mas Jesus deixou o trono de glória para habitar entre nós e ter a carne, se fez carne. Esse mesmo livro do livro de João diz que Jesus teve fome. O cara era Deus, gente. O cara largou lá um lugar que tinha tudo, não precisava ter fome. Ele larga lá aquele lugar maravilhoso para vir ter fome. Jesus não teve fome e sede. Jesus teve cansaço, ou seja, humanamente falando, se relacionou com características como eu e você. Se cansou. No final da tarde, sentou, mandou os discípulos para a cidade para buscar alimento, e ele pediu água, teve sede. Chama a mulher e pergunta à mulher, mulher, me dá um pouquinho dessa água aí. E ela fica apavorada, como que você, sendo judeu, fala comigo que sou o quê? Sou uma samaritana. Olha quantas coisas Jesus assumiu por mim e por você. E aí Jesus apanha, começa apanhando, 3 dias antes de morrer, e no momento que ele morre, está todo deslacerado, com uma coroa de espinho na cabeça, com as suas mãos furadas, o seu corpo transpirando sangue. Que sofrimento! O nosso Senhor na cruz. Mas ele obedeceu em tudo. Ele obedeceu o Pai em tudo. Mesmo com tudo isso, ao terceiro dia a palavra do Senhor nos dá garantia que ele ressuscitou, para que eu e você pudéssemos também, no dia da nossa morte, termos a ressurreição. Consegue entender que Paulo está preocupado com a obediência dentro da igreja? Qual é a pílula do sucesso? Obediência. Você quer tomar uma vitamina para ter vida espiritual? Bem, obediência. Você quer ter sucesso, fama? Obediência. Você quer ter riqueza, sabedoria, inteligência e ganhar o mundo todo? Obediência. Você quer ser reconhecido pelos príncipes, pelos reis? Obediência. Tudo isso, Jesus demonstrou que aquele que obedecer ao Pai é capaz de obter do Pai. Compreende? Paz, uma vida de obediência.
Era essa a preocupação do apóstolo Paulo. Gente, vocês já morreram. Agora o que vive em vocês é Cristo. Não pode ser diferente disso. Você tem que acordar todo dia em paz com você, em paz com você mesmo. Eu ganhei esses dias aí, um postzinho na internet, um carroceiro, uma pessoa puxando uma carroça, e o que estava em cima da carroça era a consciência dele. E a frase dizia assim: o maior peso que um homem pode levar é a sua consciência. Quanta gente está arrastando a vida, vive na igreja, ora, participa das atividades, mas está com a vida arrastada, porque está com a consciência longe daquilo que Cristo quer fazer na tua vida. Uma mente pesada, uma língua pesada, um coração pesado. E eu traduzo isso porque muitas vezes nós queremos as coisas boas do reino. Nós queremos as vantagens. Tem vantagem o reino. Viver o reino de Deus traz vantagem para quem está vivendo no reino. Mas a gente não consegue as coisas do reino. E o que consiste o reino de Deus? Não é comer e beber. Não é roupa. Não é nada disso. O reino de Deus consiste em alegria, paz, santidade. Isso é o que eu ganho por viver no reino de Deus. Mas eu não consigo viver isso diariamente. Eu estou vivendo uma vida sem paz, uma vida preocupada com o resultado, uma vida que demanda sacrifício para que eu possa ter a coisa básica da minha vida todo dia. Coisa básica, a gente fica trocando 6 por meia dúzia. E algumas pessoas estão aí já com muito tempo vivendo uma vida longe de uma vida próspera e abençoada por Jesus. Muito longe. Por quê? Porque não conseguiu abrir mão das características terrenas, que isso é de única e exclusiva responsabilidade sua. Vamos seguir aqui, queridos, que eu acho que tem coisas mais que possam te ajudar. Daniel, versículo 9. Versículo 9, Daniel. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se, leia, despirem da velha natureza. O que Paulo está orientando? Tira a roupa do velho homem. Eu tive a oportunidade de conversar isso essa semana com o irmão Antônio. Falei, irmão, tem que morrer. Tem que morrer a natureza para viver a outra natureza. Volta, por favor, Danielzinho. Fica ligado, varão. Está mandando o WhatsApp para quem aí, varão? Aí. Versículo 6. Igualmente, abandonem todas as coisas. Lembrem que lá no versículo anterior existiam pecados que são feios, horrorosos, vícios, imoralidade, avareza, idolatria. Todo mundo chega na igreja e diz que larga isso. Entenderam? São pecados relacionados o quê? Visíveis. Não é assim? Então lá. Agora e esses aí? Abandonem igualmente todas essas coisas. Primeiro, leia. Alguém sabe aqui, quem está com ira? Você chega na igreja, está escrito aqui, estou irado. Alguém sabe? Não. Não sabe. O que mais? Está ali, leia. Indignado. Caramba, que coisa chata. Toda vez que eu chego aqui, o pastor está falando de pecado. Eu vou procurar um lugar onde faz de prosperidade. Dou 1, ganho 10. Irmão, pode ir. Não tem problema nenhum. Só quero entender que quando você chegar no céu, Deus não vai ficar excluindo ou tirando de você a oportunidade de ver o que você poderia estar aprendendo, que realmente te levaria para o céu. Você quer ganhar alguma coisa agora? Quer ganhar alguma coisa agora? Aqui? Com o Senhor? Quantos querem ganhar alguma coisa agora com o Senhor? Levante a mão. Muito bem. Eu também quero. Mas você sabe qual é a promessa? Você sabe qual é a promessa?
É lá amanhã, é eternidade. Se eu faço a minha parte aqui e excluo determinados comportamentos naturais humanos, naturalmente eu estou ganhando coisas boas de Deus aqui. Mas o grande prêmio da igreja é na eternidade. Ninguém está fazendo alguma coisa aqui para sair daqui ganhando aqui. Se ganhar aqui, amém. Se o Senhor te curar essa noite, louvado seja o Senhor. Se o Senhor te salvar essa noite, glória a Deus por isso. Mas o prêmio que Cristo dá à igreja é na eternidade. Volta o primeiro versículo, por favor. Colossenses 3, versículo 1. Olha o que está escrito. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, leiam, bem bonito. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita. É lá. Não é aqui. Quando você chega e as pessoas desejam coisas aqui, nós vamos estar sempre empatados, sempre tendo a dificuldade, é um limitador. Porque quando não acontece, parece que Deus não tem poder. E vocês cantaram agora há pouco sobre isso. Se Deus faz, Ele é o quê? Eu fico feliz quando Deus faz. Mas quando Deus não faz? Você já orou para uma pessoa para Deus não levar e Deus levou? Eu já orei para uma irmã com câncer de mama e Deus levou. Entrei em crise espiritual. Irmã Marli, Igreja Batista do Alto Independência, meu primeiro ministério em Petrópolis. Irmã era vice-moderadora da igreja, passou muitos anos com câncer de mama. E eu falando para Deus, Deus, cura a irmã, cura a irmã, cura a irmã. Um dia a irmã Pum morreu. Eu falei, e agora, Deus? Eu não sirvo para nada, Deus não me ouviu. Aí eu entendi que não é o que eu quero. Porque o que eu quero nem sempre é o que Ele quer. Aquilo que eu quero nem sempre é a vontade dEle. Aquilo que eu peço nem sempre é o que eu deveria estar pedindo. Eu aprendi, mas eu perdi. Você consegue entender? E quantos estão aí vivendo tempo de perda? E perdas significativas. E colocam na conta de Deus. Quando a tua glória é no porvir. Vai acontecer. Infelizmente isso é muito natural do homem. E nós temos que aceitar nossa limitação. E se temos limitação, graças a Deus que o Espírito Santo está nos ajudando. Nós vamos chegar nessa etapa agora, nos versículos. Versículo 9. Daniel. Versículo 9. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. 10. E agora? Leia, irmão, bonito. E se revestiram da nova natureza, segundo a imagem daquele. E quem que nos criou? Deus. E por intermédio dessa imagem que fomos feitos, a imagem e semelhança, temos um ponto de referência. Quem é o ponto de referência para que sejamos imagem? Para que eu possa imitar? Para que eu possa entender essa nova natureza? Jesus. Você larga uma coisa e veste outra. Interessante que nós temos o hábito de trocar roupas, né? Nós não temos muitas roupas. Pelo menos eu não tenho. Se você contar de domingo sim, domingo não, eu boto esse terno aqui de manhã, guardo o melhor para a ceia, faço um apelo para os diáconos para que venham bonito nas próximas ceias. As diaconisas, arrumadona, bonitona. Normalmente a gente guarda o melhor para um dia especial, a gente tira uma roupa e bota outra, não é assim? Concordam comigo? Pegamos o melhor sapato, botamos para bater, lutando durante a semana, mas guardamos o melhor sapato para o domingo. Sempre aprendi isso na minha casa, o melhor é para o Senhor, o primeiro é do Senhor. Aquilo que eu tiver de mais bonito, eu preciso dar ao Senhor. Mas aqui, ele está dizendo que eu preciso pegar aquela velha natureza e jogar fora, abrir mão, enterrar, e não vestir nunca mais. Lamentavelmente, tem gente que pega a roupa de domingo, vem para a igreja domingo, espiritualmente, na segunda-feira, pega a do velho homem, aí começa.
imoralidade, pornografia, sexos e etc, 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 etc. Mas ira, lascívia, ele começa a ter problema com ele mesmo, então a crise emocional dele é tão forte, e ele começa a ter bipolaridade espiritual. Isso é um conceito natural daquelas pessoas que têm doença emocional. Ele é uma coisa em casa e outra em outro lugar, e as pessoas começam a dizer, não, você precisa de descarrego. Você precisa ir num lugar para expulsar esse demônio que está na tua vida. Você precisa de um lugar onde a pessoa ore e tem uma oração forte. Irmão, a oração forte é você largar as coisas terrenas e passar a viverem as coisas com Cristo. Esta é a oração forte. Abandonar as coisas que você sabe que está errado. Deixar as coisas que você sabe que não faz parte do propósito de Deus para a tua vida. Deixe sozinho. Não precisa falar para ninguém. Bota na lista. Pastor, tem algum dia de culto para eu largar o adultério? Todo culto. Para largar a mentira? Todo culto. Para largar a ira, a contenda, a fofoca? Todo culto é oportunidade para você largar o pecado. Todo culto, Deus gostaria que você rasgasse a sua vida diante do Senhor e falasse, Senhor, não quero mais isso, me ajuda porque isso tem me atrapalhado, me ajuda a tirar isso da minha mente, me ajuda, Senhor, a viver uma vida de diferença, me ajuda, Senhor, porque eu quero viver segundo a imagem de Jesus. Todo culto. Aí, aquilo que Deus planejou para você, está à sua disposição. Verso 11, já vamos terminando com alguns versículos no final. Aqui não pode haver o quê? Mais grego e judeu, circunciso e incircunciso. O que estava acontecendo? Nos versículos anteriores, no mesmo capítulo, e principalmente no capítulo 2 de Colossenses, havia uma briga da cultura judaica que estava contaminando o cristianismo. E aí eles não sabiam se eles continuavam com as tradições. E o que Paulo fala? Cuidado com o legalismo. Vocês estão cobrando coisas que eles não deveriam fazer. Pessoas que não eram judeus, que haviam conhecido o evangelho. Cuidado, porque vocês estão cobrando coisas que eles deveriam estar fazendo, que vocês não fazem. Cuidado com o legalismo. E ele vem explicando por que você tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque se eu faço alguma coisa que não era para fazer, eu impeço quem quer deixar de fazer o quê? Parar de fazer. Compreendeu a colocação? Você não sabe que tem que parar de fazer? Você continua fazendo, as pessoas vão ver na tua vida coisas que você deveria parar de fazer, e elas vão falar, já que ele está fazendo, eu também posso. É natural. É, na verdade, uma dificuldade de relação social. Por quê? Bárbaro, cita, escravo, livre, mas em Cristo é tudo e está em todos. Versículo 12. Portanto, ou seja, concluo. Como? Leiam. O que é eleitos de Deus? Aceitou a Jesus, você já faz parte do reino de Deus através de Cristo Jesus. E do povo de Deus pela eleição. Há uma confusão eterna aqui. Tem gente que diz assim, mas os judeus não serão salvos porque é o povo de Deus. Espera lá. Se a condição, eles crerem que Jesus Cristo é o Senhor, se eles não crerem, não serão salvos. Essa é a condição. Mas aqui tem mais uma coisa que é relevante. Santos e o quê? Amados. Continuem, por favor. Revista-se de profunda compaixão, de bondade. O que mais? De quê? De quê? Antes para frente. Depois da bondade. Humildade. O que mais? Mansidão. E de paciência. Se é para eu me revestir, é porque é alguém que tem e eu pego dele para botar em mim.
Quem é que tem essas características? Quem tem profunda compaixão por mim e por você? Jesus. Quem tem bondade? Porque Ele foi quem deixou lá o trono de glória, morreu na cruz, sofreu por mim. Quem que fez isso? Jesus. Quem em tudo Ele poderia ser o maior, mas Ele foi o menor. E nos deu lição assim, humana, da sua humildade. Jesus. Ele podia ter toda a razão do mundo de brigar com todo mundo, até poderia criar um grande exército, tanto espiritual, o diabo fala isso várias vezes, principalmente na carta aos Efésios, que ele poderia ter juntado todos os anjos do céu e destruído até o inferno, mas ele não fez porque não foi Deus que mandou. Ele tem o quê? Mansidão, e tem, irmão, paciência, como Deus é paciente comigo e com você. E exercendo Deus essa paciência, Ele está te dando uma oportunidade essa noite. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. E fale, Senhor, eu sei que tem coisa do meu velho homem que precisa de alguma maneira ser retirado da minha vida. E tem coisas da natureza do Senhor que eu quero, eu preciso. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais simples, eu preciso ter um coração mais manso, eu preciso ter paciência, Senhor. Irmão, só Jesus pode te dar isso. Só o Senhor pode acrescentar essas coisas na sua vida. E aí você vai viver uma vida com paz, você vai viver uma vida em paz com as pessoas, você vai ter tranquilidade de ter os seus projetos. Os resultados vão acontecer naturalmente. Naturalmente. Você vai ter saúde no corpo e na alma. Porque Jesus faz isso. Quem sabe você esta noite deseja esse Jesus. Você quer manifestar publicamente isso? Eu te convido a levantar uma das suas mãos. Diga, pastor, ora por mim, eu preciso desse Jesus na minha vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora. Alguém mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Querido Deus, Pai eterno, nos dê, Senhor Deus, entendimento da Tua palavra. E nos faça entender, se nós não vivermos essas coisas, nós criamos dificuldades e limitantes para que outras pessoas cheguem até o Senhor. Nos ajude, Senhor Pai, a viver um cristianismo diferente, a viver uma vida de relação com o Senhor autêntica, a viver, Senhor Deus, em paz, primeiro com a gente mesmo, depois com os outros, vivendo uma vida, Senhor Deus, aonde o tempo que nós passarmos aqui, servindo e amando o Senhor, dando o melhor do nosso tempo para o Senhor. E certamente as demais coisas nos são acrescentadas. Acrescente na vida dos teus servos essa semana as mais ricas bênçãos. Que o Espírito Consolador conforte, console, nos ensine, nos corrija. E que a graça, a paz e o amor de Deus, o Pai, esteja sempre presente conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Convido você.